a parte seguinte do programa, porque isto não acabou por aqui. Eu chamava o Carlos Bernardo, se faz favor, pode ser? Dás um microfone a Carlos Bernardo. O que vamos ver agora, vamos tentar depois escurecer a sala, não sei se depois em termos com a esta se será fácil. Muito obrigado a esta, muito obrigado ao professor Júlio Silva por estar aqui connosco. O Carlos Bernardo é um jovem talentoso, a maior parte das pessoas, se calhar que aqui está, pelo menos buscado e Abrantes já o conhece. Ele tem um projeto particularmente curioso, que ele vai falar aqui um pedacinho sobre ele, e há uns anos esta parte, no âmbito, estávamos em pleno contexto pandémico, e houve aqui uma dinâmica de programação cultural em rede, em que foi possível criar uma dinâmica à volta das questões das identidades do povo, das tradições, da herança, daquilo que é verdadeiramente a alma e a essência de uma, neste caso concreto, de uma freguesia, de um lugar, neste caso concreto, aqui do Pego. E foi feito aqui um documentário, e eu gostaria muito de pedir ao Carlos Bernardo para falar sobre o documentário que nós vamos ver agora. Portanto, estamos aqui, não, depois, daqui um pedacinho. Portanto, o Carlos Bernardo falava aqui sobre o seu percurso, de onde é que é, para onde é que vai, o que é que tem feito, mas sobretudo falar aqui sobre este documentário, chama-se Tradições de um Povo. Curiosamente foi lançado nesta sala há 2 anos, e creio que para os pegachos é particularmente marcante, porque marca a nossa essência, a nossa alma, mas sobretudo porque marca também aquilo que é muito daquilo que estamos a fazer hoje aqui no âmbito da valorização do saber fazer. Carlos Bernardo, muito obrigado. É um pato bravo, é um abrantino e é um homem do mundo, porque anda pelo mundo todo aqui a levar o nome de Abrantes e a levar sobretudo aquilo que é o seu sonho. Força, Carlos. Muito boa tarde. Antes de mais aqui, mais uma vez, cumprimentar os presentes e agradecer aqui o convite. É sempre uma honra partilhar conhecimento. Neste caso acho que vou receber mais do que aquilo que vou dar. E mais do que, se calhar, tornar muito repetitivo, porque muitos de vocês, se calhar, já me ouviram, vou começar, quase chegando depois à conclusão do documentário e do porquê, e um bocadinho da utilidade dele, começar com o que eu vi hoje de manhã. E foi tudo muito interessante, mas aqui particularizo um bocadinho na intervenção da Catarina Valença Gonçalves, da Spira e de Vila Nova da Baronia, que é um projeto que já sigo e que é uma inspiração para mim já há muito tempo, não só pela genialidade do agregar valor, eu acredito muito nisto, e ainda agora nesta intervenção se falou muito nisto, isto é muito mais do que só fazer, ou seja, eu acho que até mesmo o trabalho dos artesãos não deve ser medido pelo valor do tempo que levam a fazer determinada obra, mas sim eu levar para casa uma determinada peça e num jantar eu falar sobre ela e sobre aquela pessoa e depois perguntar, bem, será que esta história não valeu os 50 euros que paguei? Que eu não poderia contar se comprasse aquela peça na Zara, não é? Ou seja, e acho que isso é que agrega valor. Eu tenho, felizmente, na minha casa boas partes das minhas viagens e que, às vezes com peças com valores insignificantes, mas que representam muito mais do que até a beleza estética daquela peça. Mas voltando à Catarina, eu acho que e relacionando comigo, que eu acho que grande parte do sucesso dela não está no plano de negócios que ela fez, mas sim no inesperado, ou seja, ninguém pensava em Vila Nova da Baronia e quando estavam a pensar pessoas no Louvre, ela estava a pensar na igreja lá do Alvito. E acho que isso é que a diferenciou, como diferenciou a mim, há não sei quantos anos atrás, que ganhei a vida a contar histórias sobre pessoas, em que os meus colegas, neste caso, que também contavam histórias sobre pessoas, andavam em Bali e alguns no Vietnã em comboio, nada contra, eu andava em Santana de Cambas, em Mértola, ou em outro sítio qualquer, a contar histórias sobre pessoas tão ou mais geniais do que essas, mas que nunca ninguém contou a história sobre elas. E eu encontrei esse nicho e, sei lá, por exemplo, eu tinha um blog de viagens chamado O Meu Escritório Lá Fora, e ganhei 2 vezes, por exemplo, o prémio de melhor blog de viagens do mundo a contar histórias sobre pessoas de Santana de Cambas, simplesmente porque acho que ninguém estava à espera. Não era porque eu escrevo melhor ou pior, acho que era muito sobre isso. E é sobre isso também que me faz continuar aqui em Abrantes. Hoje em dia,
continuo a ganhar a vida a contar histórias sobre pessoas, não sou bem eu já, mas numa escala completamente diferente, mas a tentar sempre esta perspectiva do inesperado. E acho que nós, Abrantes, nós, os artesãos, nós, todos nós, temos algo absolutamente genial para ser contado, simplesmente porque é diferente. E nós sermos únicos, acho que isso é muito, muito interessante. Há uns anos atrás fui desafiado por estes 3 municípios a fazer a programação do Caminhos Literários. Tentámos fazer algo diferente, acho que o fizemos, mais uma vez não melhor, mas diferente. Uma de partes desse projeto era realmente realizar um filme por cada um dos municípios. Nós convidámos um coletivo artístico, um coletivo de cinema, muito experimental, muito documental, e a dada altura eu falava sobre Abrantes e mais uma vez não quis, sei lá, mostrar aquilo tudo que já tinha sido feito, e tivemos uma breve discussão sobre o que é que há aqui de diferente. Eu sou do Rossio, mas, aliás, até aqui quase na figura do André, eu sempre fui um bocadinho também daqui do PEC, porque os meus amigos são daqui, focando nas pessoas. Passei aqui boa parte da minha infância e muito feliz fui aqui, e a minha parte também continua a ser, mas sempre vi no PEC como algo muito particularidade. E mais uma vez não é por ter a paisagem mais bonita, não é por ter, e aqui desculpa André, nem é por ter a melhor comida, sendo ela muito boa, era realmente porque tinha pessoas muito particulares e que tinham uma vivência de rua, de tudo, que sempre achei inacreditável, e muitas vezes em pequenas ou grandes conversas dizia que se viesse uma pessoa dos Estados Unidos a Portugal e se viesse, por exemplo, ao PEG e que passasse uma semana connosco a ir à casita e essas coisas todas, a comer connosco, nem era preciso ir a um restaurante e achar isto muito mais genial do que propriamente se calhar ir ao Mosteiro dos Jerónimos ou aos sítios onde toda a gente vai. E ia levar daqui a coisa que eu acho que é mais importante em viagens propriamente dito, e valorizando até este fator económico, que são memórias, e que provavelmente iam levar para a vida deles não sei quantas histórias sobre o Pego, e que se calhar se fossem para um resort não levariam. Daí surgiu a ideia de nós fazermos sobre o Pego, e pronto, e foi uma coisa muito rápida. Eles não tiveram cá muito tempo, simplesmente tentei não os influenciar, dei-lhe 3 ou 4 pessoas de referência e acho que seria um trabalho bonito. Mais do que bonito do género, uau, isto é inacreditável, mais do que uma ferramenta de promoção turística que ainda não foi utilizada, eu acho que o maior feito deste filme serão as memórias. Ou seja, hoje é giro, daqui a 50 anos será genial, porque vamos não só rever os nossos antepassados, mas será sempre uma boa e bonita fatia de parte de nós, mesmo que não conhecendo as pessoas que lá estão. E acho que isto deve ser ainda mais valorizado, ou seja, não estou aqui a lançar o desafio ao meu amigo e seu vereador de fazermos mais uma porrada deles de coisas importantes, como já aqui foram faladas, mas acho que o mais importante disto tudo é isso. E nós temos essa noção de temporal, que isto daqui a 50 anos, e felizmente graças ao digital vai estar bem guardado de certeza, que vai ser uma mini obra-prima, não o sendo agora. E pronto, muito obrigado. O Carlos Bernardo, está a ouvir? Tá. O Carlos Bernardo é um embaixador da Abrantes, e isso já o faz há muitos anos, dá-me a honra de ser amigo. Olha, creio que falava da Catarina, ela entrou agora aqui, olha, estava a ser falada, Catarina. Portanto, agora foi apanhada na sua baronia. Vamos passar o filme, vamos aqui passar o documentário. O repto foi aqui lançado, o Carlos... Obrigado, Paulo, está bem? Obrigado por tudo. Vamos aqui apresentar o documentário, e fica já aqui o desafio para todos nós. Este documentário a partir de hoje fica disponível, e a partir de hoje teremos que o estruturar também como produto turístico, porque o Pego merece um documentário com este nível, não é, Sr. Presidente? É assim? O Vítor já viu este documentário? Vítor Henriques Pereira já viu este documentário? Então vai vê-lo pela primeira vez e vai gostar, está bem? Podemos passar? Temos a oportunidade de passar agora? Se pudessem só
Se pudéssemos desligar as luzes todas, a luz lá de fora, pedimos desculpa, ainda não conseguimos ter este condão, mas creio que é bastante bom. Som alto, por favor. Muito obrigado, Carlos Bernardo. É frequente ouvir, a tradição ainda é o que é. Mas será que temos noção da real dimensão destas palavras? Será que escutamos e entendemos realmente o peso que as tradições nos impõem? A questão que se impõe, portanto, é esta. O que é a tradição? Segundo o dicionário de língua portuguesa, esta palavra provém do latim e que quer dizer a ação de dar, entrega, rendição, transmissão de conhecimentos. O seu significado é o conjunto de bens culturais que se transmite de geração em geração, no seio de uma comunidade. Trata-se de valores, costumes e manifestações que são conservados pelo facto de serem considerados valiosos aos olhos da sociedade e que se pretende incutir às novas gerações. Apesar da tradição passar de pais para filhos, ou se preferirmos, dos mais velhos para os mais novos, certos costumes perdem-se. Por culpa da globalização, as sociedades evoluem, as necessidades mudam e a forma de pensar e de agir também. Assim, uma tradição significa algo que é passado adiante. É a transmissão de memórias, e nas da Dona Maria ainda está bem presente a sua infância, em que aprendeu a fazer os registros, com uma senhora muito antiga, que se fosse viva, hoje teria 150 anos. À face das dificuldades da época, os registros eram usados para a decoração da casa, como se fossem quadros. E é com alguma tristeza que diz que as gerações mais novas não têm vontade de aprender, assim como ela teve há umas décadas atrás. Agora vai fazendo a sua arte para se entreter e para que perdure no tempo.
casas baixas são o orgulho do Pego. Caiadas de branco e com as suas barras em cores vivas, marcam assim as ruas da aldeia. O pial junto à porta, onde se senta a Dona Felisbela, aproveitando o momento para descansar e para relembrar as tradições, como os bailes, as matanças dos porcos ou o bucho e a tripa às quartas-feiras, que antigamente só estava ao alcance dos homens. As mulheres não participavam. Mas além do trabalho do campo, também tinham o trabalho da casa. Os homens, como tinham mais tempo livre, iam para as tabernas. Muitas das vezes a tradição é associada a algum conservadorismo. Porém, também deve ser capaz de se renovar e de se atualizar de modo a manter o seu valor e a sua utilidade. Hoje, felizmente, homens e mulheres juntam-se à mesa das tascas. Mas esta luta feminina para uma igualdade plena de direitos face aos homens é muito antiga e com muitos capítulos por terminar. Põe sempre o sal, um bocadinho de sal e lá vocês tripam bem na dedinhas com o limão. A tradição é algo que se herda, faz parte da identidade cultural e social, que pode ser transmitida através da música ou das danças, contribuindo assim para o testemunho de várias manifestações, como o trabalho, a religião e o amor. O rancho faz parte da cultura pegacha. Nasceu com o nome de bailarinos do pé, dos quais fez parte a Dona Felisbela, para representarem a freguesia na primeira feira do Ribatejo. No grupo convivem várias gerações e, deste modo, representam através do canto e do tocar, mas também do traje e do comportamento social, as manifestações mais genuínas e tradicionais da cultura de um povo.
A gastronomia faz parte das tradições, e nesse campo o PEG está bem representado, com os famosos petiscos do bucho e da tripa. As matanças do porco não se fazem como antigamente, porque os tempos não o permitem. É também nos petiscos que estão presentes tais manifestações. No convívio à mesa, perante garfadas, tragos de vinho e cantorias, onde se reencontram novos e velhos. Isto é para o Rodrigo, não é? É para aquele que eu já tinha tocado. Olha, quero estas todas. Faz essa coisa para a gente. Puxa isso, então. Puxa isso, dá a sair. Podes pôr aqui para o Você que disse nada. Olha, é o que há. Vai você, eu vou bem, obrigada. Você onde anda, como tem passado. 1 ou 2 minutos de saudade e adeus, até mais ver, logo depois. Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre o mais bonita e valendo uma paixão. Porque é que a gente morde de justo quando vê que não tem jeito sequer de aproximação. Confesso que ela estava tão bonita para o que afinal doeu em mim. Se eu fosse Deus, mulher deixada e enfeiava, e não mais aproximava, para não ter um fado assim. Obrigado. Muito obrigado. Não, eu estou não metas assim como um bocadinho dentro. Assim mais. No PEG, encontrei uma aldeia, com identidade própria, com a sua cultura, a sua música, as suas cores e a sua gastronomia. Encontrei também pessoas com uma generosidade enorme, que gostam de receber, de dar e de transmitir conhecimento. Voltando à questão inicial, o que é a tradição? As tradições são assim, simples, porque é na sua simplicidade que reside a magistral influência que tem na humanidade.
Abrantes, linda e garrida, os jardins são de encantar, és a cidade mais florida de todas que o sol verá. Perfuma-se em ti o Tejo, com ele leva as tuas flores, com ele leva num beijo mil saudades, mil amor. Bernardo, eu acho que merece uma enorme salva de palmas por todo o trabalho que ele fez. O Carlos Bernardo da tipografia, que de alguma forma conseguiu aqui, nestes cerca de 20 minutos, transportar-nos para uma realidade que é muito nossa, dos Pegás, mas que é muito também identitária de um território, porque temos aqui desde a mascate, com os registros, com muito daquilo que é o nosso artesanato e o artesanato mais característico, que de alguma forma também está aqui repercutido nesta casa. Está aqui também, naturalmente, aqui esta arte, esta atividade económica que vai também às nossas raízes, designadamente as questões relacionadas com a carvoaria e com a atividade económica, que ainda hoje tem aqui um fortíssimo impacto na nossa freguesia, mas depois há toda aqui a parte também ela da cultura, designadamente as questões relacionadas com a aldeia das Casas Baixas, a questão da tipicidade da arquitetura da terra, a verdadeira arquitetura da terra que está aqui muito bem repercutida nesta sala também, e depois naturalmente aqui o nosso rancho folclórico a balhar, não é? A balhar desde 1953, e de alguma forma que também ele é um dos grandes embaixadores do folclore nacional, e muito se deve a pessoas que estão aqui dentro desta sala e que desde há muitas décadas continuam a honrar aquilo que foi o legado do Sr. Pedro, mas sobretudo o legado aqui dos Pegás. Portanto, muito obrigado também ao rancho, muito obrigado por estarem aqui hoje. Bernardo, hoje é contigo, mas seguramente muitos daqueles que aqui estão continuam a balhar todos os dias e vão balhar pelo menos durante pelo menos até aos 2 séculos ou aos 3 séculos, logo se vê. Estão todos convidados. E depois, naturalmente, terminamos com algo que é também particularmente identitário hoje, não é hoje porque é quarta-feira, porque estava a ver ali a Manuela Teté, não é? Estavas ali a lavar as tripas, não era? Estavas ali a lavar as tripas lá na Ribeira, e é aquilo que à quarta-feira no pé toda a gente sabe. E estão aqui já umas pessoas muito bem, com uma indumentária muito particularmente bonita, que vai muito também ao encontro daquilo que era aquele azul ali da Casa da Felisbela, não é? Lá em cima, quando vamos lá no Senhor dos Aflitos, a Casa da Felisbela, e que de alguma forma também repercute essa questão da identidade. Mas hoje é quarta-feira do bucho. E aqui no Pego, normalmente, quando chegamos a casa, perguntamos o que é o comer. O que é o comer? Eu chegava a casa e dizia à minha mãe, o que é o comer? E o que é o comer fez não só jus àquilo que hoje é já algo matricial no Pego, que é a Confraria do Bucho e das Tripas. E a Confraria do Bucho e das Tripas é a única confraria que há aqui no território. Creio que há aqui uma em Ferreira de Zezer, que é a mais próxima, e que de alguma forma que nasceu fruto do trabalho destas gentes, das pessoas que aqui estão, e que homenageiam à quarta-feira, todas as quartas-feiras do Pego, desde há décadas, aquilo que é as quartas-feiras do Bucho e das Tripas. E para falar sobre isso, e é a última parte do programa antes de comer, porque depois vamos comer, temos aqui, eu vou chamar o André Serrano, pode ser, da Confraria do Bucho e das Tripas, chamo a Isilda Jana, e chamava o Francisco Lopes, juntavam-se aqui comigo, por favor, e depois a Bia Salgueiro eu já chamo a Bia Salgueiro, mas senta aqui, senta aqui. Porque foram estas pessoas, em nome de um coletivo, que as responsáveis... Senta daquele lado, Francisco, pode ser. Deixa-me ficar aqui. Pode ser. Foram estas pessoas que foram responsáveis por aquilo que vamos fazer aqui hoje. Este livro foi um projeto da TAGOS, foi um projeto com a TAGOS, no âmbito também da renovação das aldeias, neste caso concreto, da valorização daquilo que é algo verdadeiramente identitário aqui. Nós somos muito bons para comer e para beber. Acho que o turismo gastronómico em Portugal faz com que nós nos afirmemos
cada vez mais. Antigamente era o sol e praia, o produto turístico, hoje a gastronomia e sabores está cá em cima, não é só a questão da dieta mediterrânica. Daqui a 2 dias vamos celebrar o azeite. Vamos celebrar o azeite, os azeites de Abrantes. Estamos com os azeites em Abrantes há algum tempo. E estamos com os azeites porque também para nós é algo que já falamos há 3.400 anos, pelo menos. Portanto, há alguns que aqui estão, lembram-se, na altura dos faraós. Há aqui 2 ou 3 que se lembram disso. Mas algo que é muito relevante para nós é esta arte do saber comer. Não é só do saber receber, das questões identitárias, mas aquilo que foi lançado aqui no Muro da Praça, foi o fruto de um trabalho que foi feito pela confraria do Bucho e das Tripas, a quem muito, muito agradecemos e enaltecemos o trabalho de valorização daquilo que são estas nossas tradições ligadas, porque não, à dieta mediterrânica. E, na altura, estes 3 senhores que aqui estão fizeram aqui este condão de transformar um livro numa carta gastronómica, mas, sobretudo, numa obra de arte. E em algo que também está ali escrito ali no Sobral, que está lá escrito e que não foi escrito por nenhum destas pessoas que aqui estão, foi escrito por José Luís Peixoto, que é um escritor de referência a nível nacional e internacional, que diz que no Pego o orgulho é uma herança. E é esta herança que foi aqui plasmada nestas bonitas páginas deste livro. O Paulo Passos não está cá, foi ele que fez o design gráfico, mas eu passava ao André, em nome da confraria do Bucho e das Tripas, André Serrano. Aqui no PEC também toda a gente o conhece por André Manhoso, porque todos temos alcunhas. E aqui o Luís Badaguita passa a palavra ao André Serrano para falarmos um pouco sobre isto, e depois, naturalmente, aqui os etnólogos, os historiadores, depois farão o processo seguinte. Sabendo que tem o tempo contado, porque temos que ir comer e beber. Está bem? André, por favor. Obrigado, André. Agradecer aqui ao meu conterrâneo Badaguita e a todos vós. Tenho imensa pena de não ter estado cá hoje para vos ouvir da parte da manhã, mas enquanto pai de 3 jovens crianças tive que estar nas cerimónias do dia do pai de serviço, por isso peço imensa desculpa por não vos ter ouvido. Eu não sou um homem das artes, ou não era um homem das artes, sou um homem das engenharias, dos números, mas sou um homem de identidade e sou um pegacho com muito orgulho mesmo. Vivi 10 anos em Lisboa e das coisas que mais me fazia falta era uma quarta-feira de Bucho e Tripa no Pego, onde, como o meu amigo Carlitos, que está aqui, que apresentou o vídeo anterior, o disse bem, e que ele faz parte desta minha geração e da minha infância e juventude, nós vivíamos esses momentos com intensidade e partilhávamos com intensidade também esse partilhar de comida à mesa. E isso marcou-me bastante e foi um dos motivos pela qual propus lançar este livro à Confraria de Bucho e Tripa, que vou falar um bocadinho também aqui em representação da Confraria. Eu sou membro da direção da Confraria. Gostava de vos falar um bocadinho o que é a Confraria de Bucho e Tripa e quais as suas motivações. A Confraria de Bucho e Tripa nasceu precisamente para valorizar este património gastronómico que existe no Pego, que não se cinge unicamente às quartas-feiras de Bucho e Tripa. Existe um património gastronómico nesta terra, que não é exclusivo nosso, mas na realidade nós temos uma tríade, eu chamo-lhe no prefácio que escrevi, uma tríade que é a junção de 3 territórios: o Ribatejo, as Beiras e o Alentejo. Nós somos praticamente alentejanos, somos praticamente ribatejanos e somos praticamente das Beiras também. Estamos aqui numa confluência destas 3 regiões, e isso nota-se no nosso comer. Nota-se à mesa, nota-se que temos migas carvoeiras, dos nossos carvoeiros que iam em expedição trabalhar para os montados no Alentejo, e que trouxeram de lá beberam de lá essas tradições das migas e que nos trouxeram para cá isso. Temos o peixe do rio, temos o Tejo aqui à beira, que é muito tradicional do nosso Ribatejo, e que está agora a ser muito bem trabalhado por alguns chefes da nossa região, que finalmente estamos a dar valor a essas pequenas coisas,
pegando um bocadinho naquilo que disse a Fátima Lopes e que também disse o Carlos Bernardo, e que provavelmente todos os artesãos que aqui estiveram da parte da manhã disseram também, às vezes não precisamos de inventar a roda, só precisamos, com aquilo que já temos, dar-lhe valor e atribuir-lhe valor. Eu digo isto, a confraria do Bucha Tripa é uma associação de gente humilde e que pretende valorizar costumes humildes, mas eu há pouco tempo estive em Santarém, no Balcão, a comer um siluro, o Balcão, que é um restaurante que agora tem uma estrela Michelin, mas que estava a vender um peixe do rio que ninguém quer. Ou seja, nós com pouco podemos fazer muito. E eu acho que é isto que nós devemos, é isto que nos deve motivar, e é isto que motivou também a confraria de Bucha e Tripas a desenvolver este projeto do livro que aqui apresentamos. Agradecer também que sem eles isto não existiria, as duas pessoas que estão aqui ao meu lado, que são as pessoas que basicamente deram corpo a este livro, com uma contextualização histórica muito, muito, muito bem feita pela Isilda Jana, que tem uma série de histórias, muitas delas muito engraçadas, e que transmitem aquilo que é o ser Pegache, a essência de muitos destes costumes que nós queremos aqui defender. E depois o Francisco, com a parte editorial, também extremamente importante, e também com textos muito, muito relevantes, que contextualizam todas as receitas que aqui estão. Porque, na realidade, isto não é um livro de receitas, é um livro de histórias. É um livro que, associado às receitas, pretende contar as vivências deste povo. Tá, muito obrigado, André. Muito obrigado. É curioso porque somos 4 Pegaches, não é? Pegaches, costumamos dizer que Pegaches aqui somos todos, mas de alguma forma quando nós percebemos a dimensão do livro que aí está, e parece que é para uma segunda edição, não é? Já se pode revelar ou não? À partida está escutada. Esta está quase escutada. Os últimos exemplares estão aqui nesta sala. Estão para venda, ainda por cima. Ainda estão aqui nesta sala. Fica já aqui o desafio para todos. Vamos trabalhar. Mas como disse o André, e a quem muito agradecemos esta questão, e está ali a Manela, está ali a Ana, está ali o Sr. Manel, está ali a Palmira, está ali o António, está ali a Silvina, portanto estão cá muitos confrados, não é? É preciso fazer das tripas coração para manter viva esta tradição, não é? E a nossa herança tem esta dimensão também histórica, esta dimensão etnográfica, esta dimensão antropológica, e nada melhor do que a professora Isilda, porque também é uma pegacha, é ali uma pegacha ali da Lameira, mais ou menos, não é? E naturalmente que ela também terá muitas coisas para contar à volta deste livro, até porque também foi uma pessoa que ao longo da sua vida não só ocupou lugares políticos e decisivos na cultura do município de Abrantes, mas percebemos claramente que a dimensão imaterial da sua existência, se me permite, continua todos os dias, e passo a publicidade na Antena Livre, a contar as histórias da nossa gente. Eu acho que isto é muito, muito relevante, e é um mérito também da Isilda Jana, que continua todos os dias a alimentar a nossa alma, a nossa identidade, as nossas identidades com as histórias da nossa gente. E eu creio que ela fez aqui até de uma forma bastante íntima, bastante familiar, porque foi a casa buscá-las. Muitas delas foram a casa. Ora bem, então muito obrigada. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, para passar este testemunho, e obrigada pelo convite que me fizeram há um ano e meio atrás, já não me lembro bem quando. Há mais já. O tempo passa rápido. Para fazer, portanto, este livro, porque eu tinha muitas histórias, tinha muitas entrevistas, porque eu desde menina e moça, portanto, que eu me interessava por estes assuntos, e tinha muitas coisas, mas não tinha nada de concreto, nunca tinha passado isto a escrito. E esta foi uma oportunidade para passar a escrito muitas das coisas que eu já tinha. E então, quando me fizeram o convite, ainda por cima eu estava acabada de aposentar,
e como veem, eu estive ali naquele setembro, fez agora um ano em setembro, que eu me dediquei de alma e coração a este livro. E como fazer o quê? Como fazer a contextualização histórica, como o André já disse, como pegar nas receitas, porque há uma coisa que o André não disse, que é muitas das receitas que aqui estão foi a confraria que enviou às pessoas, portanto, do PEGO, uma carta a pedir-lhes que transmitissem as suas receitas tradicionais, que fizessem, portanto, foi a confraria que fez esse levantamento. Só que, quando vieram as receitas das pessoas, aquilo como é normal, cada receita vinha escrita de sua maneira, cada receita vinha, portanto, aquilo vinha tudo, cada uma. E a mim, para além de fazer a contextualização histórica, pegar naquelas receitas todas, reescrevê-las e dar-lhes uma linguagem, portanto, que fosse semelhante, para aquilo não parecer, portanto, uma de cada nação. Pronto. E essa foi. Depois, a confraria fez outro pedido, que foi completar as receitas, aquelas receitas com histórias, que nós algumas também conhecíamos daí, conhecer, portanto, contar aquela receita, contar algumas histórias ligadas àquelas receitas, histórias de vivências, e eu aceitei também esse desafio, eu e o Francisco também têm, portanto, algumas dessas histórias, comentários, nós podemos dizer, portanto, que é mais comentários às receitas. Aceitámos esse desafio também de fazer, portanto, isto não é só um livro de receitas, é de facto um livro de história ligado ao PEGO e às tradições dos comeres pegachos. E como disse o André, de facto, nós temos aqui, em termos de comida, portanto, no PEGO, influências, portanto, como é normal, nós ficamos aqui numa zona que é a transição entre a Beira, o Alentejo, portanto, o Ribatejo, e nós temos aqui, de facto, essas tradições todas muito Alentejo, porque os pegachos trabalharam muito no Alentejo. Aliás, eu começo este livro, começo a contextualização, contextualização histórica com uma questão, tanto que é para mim fundamental, que é o PEGO é uma terra que não tem água. É uma terra sem água. Portanto, não sei como é que os pegachos vieram fazer aqui uma terra num sítio, no cimo de um planalto, onde não havia água e onde há muito poucos poços no PEGO. Portanto, enquanto nas Mouriscas, do outro lado do rio, há muitas noras, muitos poços, aqui não havia água. Era tão difícil abrir um poço aqui no PEGO que eu lembro-me em miúda ouvir dizer, havia uma tia minha que tinha um poço e ela dizia, e eu ouvia dizer em miúda, o poço da tia Alexandrina foi tão difícil de abrir que quando os homens andavam a abrir o poço, ele é tão fundo, quando os homens andavam a abrir o poço, ouvia-se as caminhonetes no outro lado do mundo. Estão a ver? Então, isto mostra, é evidente, não sabia coisa nenhuma, como é óbvio, mas mostra, de facto, como os lençóis freáticos nesta terra estão longe, estão lá no fundo, muito no fundo. De maneira que o PEGO é uma terra sem água. Logo, a nossa comida é influenciada por isso. Porque, de facto, os pegachos tiveram... Este facto de não ter água fez com que os pegachos tivessem que procurar outros modos de vida. Enquanto os das Mouriscas podiam ficar ali com o seu quintalinho, com as suas propriedades, a fazer a sua horta lá no seu quintal, a ter as suas coisas, aqui não. Porque havia uma certa altura que não havia, como dizia a minha avó, não havia uma folha verde para comer. Não havia nada, portanto, não havia. As pessoas tinham que ir buscar, mesmo para beber. Aliás, no livro vê-se isso nessa contextualização histórica. As pessoas, uma das preocupações que havia aqui era ir buscar água para o serviço, portanto, ir buscar água aí aos arredores para as pessoas, portanto, fazerem o seu serviço, portanto, na casa. De maneira que isso influencia, de facto, o modo de vida. Por isso, os pegachos sempre foram um povo que foi muito para fora. As carvoarias, as mondas, as ceifas, muito trabalhar para fora.
E isso é evidente que influenciou, portanto, o modo de vida. As influências que vieram para a comida, e não só, são de facto esses lugares que os pegachos visitavam e traziam para cá. Por isso, migas, açordas e papas de não sei das quantas, era uma cozinha feita de facto de muitas influências. Pois a cozinha também era uma cozinha pobre, aliás, como é grande parte da cozinha, um pouco aqui, portanto, era, mas é um pouco por todo o país. Aquilo que as pessoas comiam no dia a dia era uma comida pobre, uma comida, como se diz, portanto, uma parte do livro diz que era quase só da horta, quase só do quintal. As pessoas evitavam. Eu tenho uma entrevista, portanto, uma entrevista que, aliás, eu acho que vou ler aqui, que eu acho que é uma passagem que mostra que eu tenho uma entrevista com uma senhora que já faleceu, portanto, há muito tempo, e em que ela contava as memórias do seu avô. Portanto, estão a ver, isto vai à construção da linha de caminho de ferro. E a senhora dizia, portanto, que o seu avô trabalhou na linha de caminho de ferro quando se fez aqui, portanto, ou seja, já na segunda metade do século XIX. E ela dizia, quando a linha já ia lá muito longe e não podia vir dormir a casa, ele disse para a minha avó, olha, mulher, eu vou-me embora e não venho dormir a casa, mas tu não te metas com comeres de balança. E eu dizia, portanto, a senhora que me estava a contar isto, perguntava ao meu avô, avô, o que são comeres de balança? E ele dizia, sabes o que é? Era para a tua avó cozer nabos e couves, e era o que a gente tinha no quintal, acelgas, beterraba, e tu não vais comprar arroz, massa às lojas, porque senão vai-se o nosso dinheirinho todo. Era a comida de balança, comida de peso. Portanto, as pessoas comiam aquilo que tinham na horta, que tinham no quintal. Portanto, a carne era muito pouca, a carne era mais para temperar do que para comer. Havia muito, e é um outro capítulo, do mar ao rio, que era o peixe. As comidas, portanto, do trabalho, portanto, como é que era, portanto, as comidas? Nas festas, havia determinados dias em que se comia melhor, portanto, é evidente, os dias assinalados, os dias de Natal, o dia de Páscoa, portanto, eram dias, portanto, melhores. Mas, efetivamente, e depois há uma pergunta que eu faço aqui, que é do comer aos petiscos. E eu esta vou deixar para o Francisco, que eu faço a pergunta, como é que de uma cozinha pobre, uma cozinha, portanto, que era feita, que não tinha nada de extraordinário, era uma cozinha pobre, como é que de uma cozinha pobre se chega ao tão afamado petisco? Eu ponho várias hipóteses, mas vou deixar isso para o Francisco. Muito bem. Não sei se consigo responder a isso, mas vou-me centrar na parte fundamental do meu trabalho. A parte fundamental do meu trabalho foi, de facto, com a equipa, naturalmente, mas a minha responsabilidade fundamental foi a responsabilidade editorial. Ou seja, nós tínhamos um conjunto de receitas recolhidas porta a porta, mas agora como é que vamos transformar isso num livro? Não é? E que livro queremos? Essas foram as nossas primeiras discussões, enquanto equipa, portanto, eu fiquei com a responsabilidade de fazer essa coordenação. Desde logo, na minha cabeça havia uma coisa, e na de nós todos, queremos um livro bonito. Nós no Pego podemos ser rústicos, mas temos dentro dessa um sentido estético dessa rusticidade, acho eu. E portanto, isso começou pela capa. Começou pela capa que traz aqui, que foi concretizada com a reprodução, era para ser em tecido, mas sabem que nestas coisas também há que considerar, isso também tem a ver com o trabalho editorial, no diálogo com uma série de outros parceiros, nomeadamente com o designer, com a tipografia, etc. Era para ser em tecido, porque reproduzia mais fielmente a própria textura, não é, do material do lenço, mas o orçamento já não dava, não é? Porque entre o orçamento inicial, que estava refletido no apoio da Tagus para a edição do livro,
e a realização do livro passaram 3 anos ou 4 anos, e, portanto, houve inflação, etc, etc, houve uma pandemia por meio, e isso obrigou, e esse é um dos problemas também da responsabilidade editorial, obrigou a encontrar soluções para conseguirmos concretizar uma coisa que mantivesse a dignidade que queríamos, o aspecto que queríamos, mas com outros recursos. Mas o lenço é um lenço antigo, das mulheres do Pego, normalmente usado pelas raparigas um pouco mais novas, daí chamar-se em finais do século XIX, início do século XX, até meados do século XX, o lenço moderno das raparigas do Pego. Propriedade da coleção particular do Sr. Manuel Bopino, que me o emprestou, e que ele veio ao Paulo Passos, o designer. Foi uma felicidade também que a confraria tivesse contratado o Paulo Passos como designer. O Paulo Passos, para mim, eu digo sempre, é uma marca, ele próprio. E, para além disso, há a coincidência de, ao longo de toda a minha vida profissional, eu ter feito dezenas de trabalhos com o Paulo Passos, entre outros livros, exposições, enfim, coisas, nomeadamente, sobretudo para o município, claro, coisas para ambiente digital, etc, etc. E, portanto, facilmente trabalhamos não só neste aspecto de concretização da capa, como da forma de ilustrar o livro, com recursos que coubessem também dentro do orçamento, com a procura de aspectos identitários. Alguém falou há bocado de um azul, creio que foi o Luís, falou de um azul, que é um azul nosso, não é? Um dos nossos ocres, é um azul ultramarino, não é? O outro é o ocre amarelo. E com isto São Laurent foi para Marrocos depois, sim. Sim, exatamente. E este azul tem a ver com isto. Estão a ver aqui um bocado uma ombreira de uma porta, não é? Que fotografámos uma tarde que andámos por aí, quisemos depois que ele fosse uma espécie de vestíbulo do livro, nestas guardas do livro à entrada, não é? E que representasse uma das nossas cores fortes, a nossa alegria, a nossa vivacidade, caracterizada em alguns autores de inícios, sobretudo, do século XX. Depois, na estrutura do livro, nós tivemos que decidir como é que vamos estruturar o livro. A Isilda já abordou um pouco isso. Claro, há um capítulo que corresponde ao essencial da nossa comida, que é aquela ideia de carne, mas pouca, a tal carne que é só para temperar, ou que é fundamentalmente para temperar ou para funcionar como conduto. O livro procura também recuperar na linguagem que utiliza, que já vem de algumas das receitas da origem, mas na reescrita também procurámos isso, que foi recuperar termos do nosso vernáculo, do nosso português mais arcaico, daquilo que é, não diria o pegacho, mas aquilo que nos aproxima mais daquilo que é a maneira de falar dos pegachos. E, portanto, carne mas pouca, do mar ao rio, que é parte dos peixes de rio, das receitas que se baseiam neles, e algum do mar também, evidentemente, nomeadamente o bacalhau, não é? E outros produtos que se utilizam muito, não só aqui agora nas carnes, que são os enchidos, por exemplo, ou o bacalhau, mas também em alguns dos outros acompanhamentos, o arroz, as massas, etc., porque são produtos que se conservam, não é? A forma de apresentação deles permite que se conservem sem frio, porque estas receitas vêm de um tempo em que não há o frio como elemento de conservação. E as pessoas trabalhavam, as pessoas do PEC trabalhavam, eram migrantes sazonais, trabalhavam na cortiça, nas vindimas, na azeitona, pelo Alentejo, pela borda de água abaixo, e nas mondas, que é um trabalho que se está por fazer. Já há este trabalho sobre a gastronomia. Há um livro fantástico sobre os carveiros do Pego, do irmão da Isilda, e falta fazer um livro sobre as mondas. Mulheres mexam-se. Porque esse era um trabalho em que estiveram envolvidas sobretudo as mulheres. E, portanto, falta fazer esse trabalho sob pena de se perder, e é uma perda muito lamentável se tal acontecer. E, portanto, levar estes ingredientes para estes trabalhos, onde se dormia nas chamadas malhadas, em barracões, em barracas improvisadas. Eu vivi isso, eu acompanhei os meus pais nesses trabalhos, portanto sei do que estou a falar. E implicava ter estes produtos que eram de fácil conservação durante muito tempo. Depois havia, sobretudo, o outro capítulo, que é o quase só da horta, não é? Porque essa era a base, de facto, de comer aquilo que tínhamos à mão, aquilo que podíamos cultivar. Até nesses trabalhos sazonais, muitas vezes as carvoarias duravam muito tempo. As pessoas faziam pequenas hortas, nos sítios onde ficavam alojadas. Depois há
um capítulo que nos livros tradicionais de gastronomia corresponde à parte final, que é, como é que começam? Entradas, pratos principais e sobremesas. Isto é a estrutura quase todo, 99,999% dos livros de culinária do mundo, não é? Nós não fizemos isso. Para nós este é o terceiro capítulo e o capítulo final é o dos petiscos. Porquê? Porque para nós, e julgamos que avaliámos bem, podemos estar profundamente enganados, mas para nós, pegachos, o petisco tem de facto uma dimensão de extraordinário relevo, porque o petisco é a ocasião de uma coisa que os pegachos valorizam muito, que é a ocasião social por excelência, é do convívio, não é? É onde, nos momentos de festa, mas nos momentos, uma vez por semana, à quarta-feira, também durante muito tempo ao sábado, não é? Em alguns sítios, mas sobretudo a quarta-feira, coincidindo muitas vezes durante muito tempo com a matança, com os dias de matança semanal, mas também nos momentos especiais das festas, do regresso desses trabalhos sazonais a casa. Estes momentos eram vividos de uma forma extremamente sociável, galvanizadora, fraterna, por pessoas que se reencontravam e que faziam disso um ritual. Há ainda hoje pessoas no PEG para quem é sagrado todas as quartas-feiras estarem juntas a petiscar. E, portanto, aí os pegachos, que durante muito tempo tiveram fama de gente arisca e que punha na pia, além dos burros, os forasteiros, na realidade são também pessoas de uma extraordinária afetividade, que gostam de receber os outros e que gostam de conviver com eles e lhe mostrar aquilo que é seu, e aquilo que é seu e que é muito, muito marcante, com uma personalidade extremamente forte. Buchitipas não é para todos. O meu amigo Fernando Alves, o grande homem da rádio, não é? Com quem já fiz alguns programas, não consegue comer o buchitipas, ainda não consegui, já acabei não sei quantas vezes, e eu disse, pá, eu gosto de tudo, pá, mas isto e tal, não sei o quê. Bom, na realidade é como dizia o Fernando Pessoa, não é? Eu bem lhe digo isso a ele, primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas é primeiro que é preciso que a gente se atreva a experimentar. Depois de experimentar, de facto, entranha-se. E nós somos disso. E somos disso na gastronomia, como somos disso na convivência. Nós criamos amigos com facilidade, de uma maneira geral, e recebemos bem. O petisco é o lugar também do homem por excelência. Isso tem a ver com a nossa matriz cultural, não é? As mulheres eram, até tempos muito recentes, mais discriminadas no convívio social, eram reservadas à casa, a círculos mais restritos da casa e da família, e, portanto, os homens tinham mais liberdade, e este era o espaço de encontro deles, e isso fazia com que, na própria confecção dos petiscos, enquanto que na cozinha familiar eram elas, que de facto lideravam, nos petiscos, mesmo em casa, aí era o território dos homens, não é? Os homens davam o toque especial de uma coisa que hoje é uma parvoíce, não é? Hoje, quando me servem uma salada sem tempero num restaurante, eu digo, desculpe, salada de alface sem tempero é uma pastagem. Vou pastar, não vou comer isto que me está aqui a dar. Pessoas que não gostam, desculpe. E o resto? O outro prato que me está a dar não o temperou, não gosto com outra coisa. Reclamo, não é? Faço outra coisa qualquer. Agora isto, não. Portanto, o homem acrescentava o picante, que hoje, por isso é que eu estou a fazer esta reclamação, hoje faz com que o petisco seja sem saborão, não é? Deve ser ao contrário. Não há uma criança, então não ponha picante. Há pessoas que não gostam, então peça sem isso. Mas deve ser feito como era feito. E, portanto, esse picante tinha outra coisa, é que ele puxava a bebida também, não é? E, portanto, um bom negociante punha picante nos petiscos porque vendia mais cervejas e vinho. Obviamente, aquilo tinha que ser regado. Portanto, é um território que é masculino. O homem, muitas vezes, também vai para alguns destes trabalhos sozinho. E são trabalhos muito duros. E faz uma cozinha de improviso. Mas faz uma cozinha de improviso com menos recursos, com menos elaboração nos processos de cozedura e, portanto, torna-se mestre do petisco.
com poucas coisas. Um dos livros, eu acho que o livro mais saboroso que eu li sobre comida é um livro do Homem dos Dinossauros, do professor Galopim de Carvalho, que é um extraordinário comunicador, e que se chama Como Poejos e Outras Ervas. Tem muito a ver com a nossa comida. E é aquela arte mágica de, com pão e 1 ou 2 ingredientes, fazer 10 maneiras diferentes de fazer migas e de fazer açordas, não é? Portanto, o petisco é um bocado tudo isto. Eu acho que isto não responde à tua pergunta. Finalmente, nós quisemos também, daí terminarmos com os petiscos como capítulo final do livro, nós quisemos incluir também um pouco do testemunho histórico desta nossa história gastronómica. Nós temos aqui muitas receitas que são exclusivamente nossas, mas temos outras, muitas delas, se calhar a maior parte delas, que não são só nossas, porque isto é um património imaterial do nosso povo. Eu disse na primeira apresentação, e estou como dizia um velhote que encontrava muitas vezes ali no muro da praça, e quando a malta ficava calada um bocado, ele dizia assim: então não tens conversas feitas? E então é assim, e portanto eu sou ao contrário, se tenho uma conversa feita uso a mesma, mas escuso de inventar outra. E lembro perfeitamente que disse ali que este livro é, o principal autor deste livro não somos nós, é o povo do Pego. Nós transformámos-lo num livro, mas este livro foi para nós, para mim pelo menos foi, uma declaração de amor ao Pego. Eu sou um bicho do mato, eu gosto de estar lá no mato, não sei o quê, poucas vezes venho aqui, algumas pessoas estranham, mas eu sou assim, o que é que eu hei de fazer? Mas o Pego é a minha paixão, e portanto este livro é uma declaração de amor ao Pego, e foi dessa maneira que nós o fizemos. E quisemos pôr um conjunto de elementos que também refletissem isso. Ali, estava aí o Jorge há bocado, a Benta, ou na altura o Bento, nas gerações iniciais, começou a servir petiscos em 1800 e qualquer coisa. Agora, infelizmente, fechou. Enfim, percebemos, são negócios familiares, hoje confrontam-se com dificuldades de outros tipos, não é? Mas devia estar lá escarrapuçado na fachada. Desde 1800, não é? Em português diz assim, 1800 e qualquer coisa, a servir petiscos, não é? E, portanto, temos toda esta história. E nós quisemos, por exemplo, também incluir aqui, pelo que é na página 36 e 37, eu sou a pessoa que de certeza leu mais este livro, porque um dos trabalhos como responsável editorial que me competiu foi fazer revisão. E, portanto, garantir que isto aparecia sem erros. Já percebi que está pelo menos uns 2 ou 3, mesmo assim, ao fim de ler isto pelo menos umas 12 vezes. As diferentes versões do livro, as correções, o trabalho com o designer e depois com a tipografia, a rever provas. Mas, de repente, quando cai na mão das pessoas, diz: passou-te aqui um acento, falta aqui um... Bom, mas falta, de facto. É verdade. Uma cedilha, não sei aonde. Já não sei. Mas quisemos pôr, dizia eu, retomando a minha linha de raciocínio, por exemplo, um mapa com localização de todos os lugares onde se comia e bebia no Pego, desde a memória. Não é? A nossa fonte é memória. Porque essa é a fonte principal, muitas vezes, do património imaterial. Não temos temento para isto, mas temos memória. Aí, recorrendo a várias gerações, desde à memória, nós temos aqui localizadas, julgo que são 47, não é, André? Ajuda-me lá, André. Colaborou muito nisto. Aqui, julgo que são 44, das quais só para aí umas 5 é que continuam a existir. A data do livro era 7. A data do livro eram 7, mas já fecharam mais 2. E, portanto, vejam, porque o livro demorou-nos para aí ano e meio a fazer. E, portanto, mas está aqui, para a memória de todos, poderem consultar e ver e orgulharem-se disso. Muito obrigado, Foi Francisco. isto o trabalho, mais ou menos. Obrigado. É uma declaração de amor ao Pego e é feita pela Confraria da Literatura de Trás-os-Pés. Peço desculpa por estar também aqui a precipitar, porque, obviamente, vir ao Pego à quarta-feira e não comer bucho e tripa não faria sentido. Mas eu gostaria, se fosse possível, e termino aqui também a minha participação, não só de agradecer à Tagus, porque a Tagus somos nós, na pessoa da Conceição, o Pereira e toda a equipa, o termos conseguido fazer aqui esta conferência. Para o ano, naturalmente, que o desafio está alto, voltaremos provavelmente a Sardual, é isso? Voltaremos a Sardual. Sardual, Abrantes e Constância estão aqui de mãos dadas, não é assim, Sr. Vereador? Estamos aqui de mãos dadas, mas naturalmente, estando no Pego, seria um pouco até indelicado da nossa parte não dar a palavra à Bia Salgueira, a Presidente da Junta, para encerrar aqui a sessão, não que sem antes, e se calhar faz ela o convite depois para irmos lá fora, aqui no pátio das Escolas Velhas, comer e beber. Força. Bia, obrigado a todos. Nós ficamos.
Nós ficamos, todos. Fala para a televisão. Fala para a televisão. Fala para a televisão. Isto, quem começou, teve alguma dificuldade. Mas agora quem encerra, depois de um dia tão rico como este, mais dificuldade ainda tem. Boa tarde a todos. Obrigada à Câmara Municipal. Obrigada a Tagus, a todos aqui que estiveram durante todo este dia, que, como eu disse, bastante rico, tanto a parte da manhã como a parte da tarde. A parte da tarde mais pegacha. Carlos, deixaste-me como da outra vez, com a lagriminha no olho, e sobre aquilo tudo que tu mostraste, eu se calhar não tenho muito mais a dizer. Às associações que aqui estão, agradecer de um modo particular e de mostrar aquilo que nós somos no Pego. Nós somos do Pego, temos as nossas tradições, temos a nossa gastronomia, temos o nosso saber fazer, principalmente o nosso saber acolher, o nosso saber receber. Penso que não há ninguém que saia daqui do Pego e que diga assim, fui mal recebido. Não, isso nós não queremos. Somos diferentes, é verdade. Somos diferentes no nosso associativismo. Isso somos. Estamos aqui todos juntos, agora somos todos pegachos. Carlos, se quiseres sentar aqui também aceito. Somos todos pegachos, mas é isto que nós temos. Quando a Junta de Freguesia, quando uma associação tem qualquer evento ou qualquer coisa que necessitarmos uns dos outros, nós estamos lá. E isso pode-se ver aqui nesta sala hoje, que nós estamos aqui todos para dar o nosso melhor. Eu não tenho muito mais a dizer, eu tenho a dizer que foi muito rico este dia, aprendemos bastante, conhecemos bastante e ainda muito mais há que fazer. Como vocês disseram e bem, a confraria, este livro é o primeiro, venham muito mais. Temos pena, é verdade, do que o Francisco disse no fim. E o André. Éramos 44, agora somos só 5. Está a abrir já. Mas, ainda não terminei, mas a nossa esperança é que venham mais, e já há mais para abrir. Portanto, a nossa casa de petiscos vai continuar. O nosso dilema de estarmos sempre diferente dos outros e querermos petiscos, também temos os restaurantes. Não podemos falar só nos petiscos, porque hoje também almoçámos bem. Sem dúvida. Pronto. Fomos a um, mas os outros que cá estão também servem bem. Portanto, também temos que ver isso. Esta escola, o senhor vereador há bocado dizia que era as escolas velhas, é verdade, é as escolas velhas. Mas este ano foi toda recuperada através de um contrato administrativo e a Junta de Freguesia fez aquelas casas de banho que estão ali, que não estavam no contrato, mas nós entendemos que devíamos fazer. E então ali estão feitas. Portanto, nós todos juntos conseguimos que o nosso PEG continue a ser aquela aldeia que cativa e aquela aldeia que toda a gente gosta de vir visitar. Carlos, eu falo para ti outra vez. Tu não és pegaste, mas és ali do lado. Mas o teu pai também diz, eu venho mais vezes ao PEG do que vou aos outros lados. Olha, és pegaste também. Portanto, obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada a todos que colaboraram neste belíssimo dia. E é com orgulho que eu sou pegacha e é com orgulho que eu vou terminar. A Junta de Freguesia está presente em todos os eventos que queiram fazer, em todas as ações, tudo o que quiserem fazer aqui, nós estaremos disponíveis, porque ao início era para ser na Junta de Freguesia, e esta belíssima sala e aquela ali ao lado, acho que tenho a certeza que foi um lugar, não é que a Junta de Freguesia não tenha sítio para isso, nada disso, mas foi o lugar certo para este evento. Muito obrigada a todos. Agora eu convido a todos, não tenham medo do bucho e tripa. Natália, estás aí, sabes que está o bucho e tripa, está bem lavadinho. E todos viram que as senhoras estiveram na Ribeira a lavar o bucho e tripa. Portanto, não está nada lá dentro. Não tens de fazer essa cara feia. Não está nada lá dentro, porque foi tudo voltado ao contrário. Portanto, esqueçam o cheiro e saboreiem o que é bom. Vamos embora. Obrigada a todos.